Bem, para vocês que gostam de uma história emocionante, uma história que tem todos os tipos de situações, essa é a minha história. Hoje eu consigo falar com mais facilidade sobre a minha história. No amor, me apaixonei pela primeira vez. Foram 3 anos de muito, muito amor. Há quem diga diferente, mas o meu ponto de vista foi esse. Me apaixonei perdidamente por uma pessoa, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus levou ele depois de 3 anos de estar morando com ele. Mas aí a Nadir teve o luto? Não. A Nadir seguiu em frente, continuou a vida dela. Aí, tão pouco tempo, já estava com outra pessoa e essa pessoa também não ficou, foi embora, mas essa pessoa voltou com uma ex-esposa. Então foi seguidos nãos e perdas. E aí as pessoas por quem eu me apaixonava, não é que me apaixonava, eu simplesmente convivia, tava tudo certo. Aí veio de novo uma segunda paixão, segundo amor. Foram 6 meses. Mas isso eu já estava com 50 anos. O primeiro amor foi lá com 20 anos de idade. Aí o segundo amor foi aos quase completando 50 anos de idade. Aí o que que acontece? A situação era complicada? Era complicada. Mas eu já não estava mais com ele. E ele veio a falecer num acidente de moto. Aí a Nadir desabou. Aí a Nadir ficou como quem acabou de ter a primeira perda. Acabou de ter aquele momento. Ela voltou lá com 20 anos de idade e sofreu tudo. Em questão de pouco tempo, ela desabou, porque ela sofreu isso. Mas ela conseguiu voltar para a vida. Começou a trabalhar como motorista de aplicativo, pois não tinha tido nada, já tinha perdido o emprego. Ah, não é perda. No meu ponto de vista, é o ciclo que vai se encerrando. E eu estava trabalhando como instrutora. E quando eu encerrou o curso lá, o ciclo da instrutora, eu me abati. Primeiro, 50 anos de idade, a perda da pessoa que eu amava e o desemprego. Juntou tudo. E agora, como é que eu vou me sustentar? Bateu uma tristeza, um desânimo, uma loucura, uma choradeira. E as pessoas que estavam à minha volta não gostavam de chororô. Aí você tem que ouvir ou falar para si mesmo, engole o choro. Muitas vezes eu engoli o choro, como a maioria das mulheres. Hoje eu entendo. Naquele momento, não. Aí eu financei um carro com o crédito que eu tinha. Eu tinha um carro, um golzinho quadrado, que tem uma história também. Dei como entrada e consegui financiar um Uno Vivace. Aí, trabalhando como motorista de aplicativo, ouvindo milhões de histórias iguais, parecidas ou tão mais fortes do que as minhas. E nisso, realmente, eu não sabia trabalhar como motorista de aplicativo. Comecei a fazer muitos particulares e muitos particulares entendia que queriam pagar o mesmo que era do aplicativo e não procedia, nunca procede. Aí a Nadir começou a refletir. E num grupo de WhatsApp
com um monte de motorista mulheres. Uma anjinha lá falou: vai para aquela empresa de Volpe lá, que ela vai te empregar e você vai ser caminhoneira. Eu, como? Você caminhoneira? Nessa idade, tem um monte de gente que nessa idade está como caminhoneira. Mas ela já estava ali naquele momento. Eu iniciar, já ia fazer 52 anos de idade, eu comecei a trabalhar como motorista de caminhão. E toda caminhoneira sabe que a gente vai nas paradas, a gente tem muito tempo. E eu estava com tempo. E eu comecei a escrever. Escrever desde o que eu me lembro. E às vezes eu perguntava à minha mãe, ia lá escrevendo, escrevendo. E aí eu comecei a fazer meio que uma terapia escrevendo. E eu escrevi muita coisa sobre mim mesma, sobre minha vida, minha história, o que eu pensava, mas a minha visão de tudo que eu vivi. Porque eu muitas vezes eu buscava aquela visão dos outros, porque é isso, porque é aquilo, que é aquilo. Não, eu comecei a ver a minha visão de tudo, o meu ponto de vista de tudo. E eu comecei a escrever sobre isso, sobre o meu ponto de vista da minha própria história. É mole o que é mais. Mas enfim, eu comecei a escrever, e hoje eu entendo que aquilo para mim foi uma terapia. Eu precisei fazer cirurgia de cataratas do olho direito, pois no caminhão estava impossível enxergar o retrovisor do lado direito. Então eu precisei fazer a cirurgia de cataratas. E aí eu saí, né, fui mandada embora da empresa. Quando eu estive, aí eu peguei e falei, não, agora eu preciso alugar um carro para trabalhar, porque eu não vou financiar mais um. Então eu vou alugar um carro para eu trabalhar como motorista de aplicativo. Então, essa é a história, um pouco do amor, um pouco da perda, um pouco da... E para completar a história com relação ao amor, esse não concretizou, mas era uma pessoa maravilhosa que eu me divertia muito. Eu vi ele uma única vez nas Minas Gerais, uma única vez, mas a gente trocou telefone e a gente ficava se falando. E ele veio a pegar aquela doença, né, que não é legal nem de falar, que foi na pandemia, e ele veio a falecer. E aí a história se repete novamente. Alguém que o meu coração ficou assim, balançou. Ele nem sabia disso. A gente não chegou a falar sobre esse assunto, era só diversão mesmo, bater papo, porque ele também era caminhoneiro, eu caminhoneira, naquela mesma vibe, né, como dizem. E aí aconteceu de novo. Aí certo dia uma pessoa começou a falar comigo pelo WhatsApp. Primeiro foi nas redes sociais, aí foi pro WhatsApp e começou a falar comigo que queria me conhecer, que aquela cantadinha básica de mensagens, né? Que você sabe que não tem nada a ver com tudo. Aí ele me contando que tinha 5 filhos, e estava separado recentemente. E aí eu comecei, você tem certeza que você quer alguma coisa comigo? Deixa eu te contar a minha história. Aí eu comecei a contar a história para ele. Ele falou: nossa, eu não quero ficar com você não, pelo amor de Deus. Você é uma viúva negra, você mata as pessoas por quem você está apaixonada. Hoje eu consigo rir da minha situação, mas cada momento, cada situação que eu vivi naquele momento foi muito triste, foi muito desafiador para você dar o segundo passo, entendeu? Ou dar o passo após o acontecido. E a vida me deu essa profissão, que ela me faz ser completa, ser mais diversificada, recomeçar sempre. O tempo todo eu estou recomeçando. Então, para mim, isso é muito mágico. E aí eu percebo que, às vezes, eu estou buscando coisas para mim, para eu fazer, e eu percebo que eu estou buscando coisas para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Então, nesse período de
pandemia, a gente começou a se falar mais na internet, a gente ter mais visão da internet. E aí eu busquei mais coisas sobre a internet, por exemplo, um grupo de mulheres eu a conheci pela internet e eu passei a ir até esses encontros. E o dia do primeiro encontro, eu era no dia do meu aniversário, 16 de agosto de 2022. Foi aonde eu fui a primeira vez. Eu queria um café da manhã com pessoas, queria, sabe, alegria, conversar e bater papo. E foi o que eu consegui, indo até o café com mulheres. Então, são coisas assim que a gente, quando eu comecei a ver e falar e conversar com as pessoas, eu percebi. Aí no aplicativo eu falava sobre ah, as pessoas que estavam ali no encontro. Eu comecei a falar sobre as pessoas que estavam ali, que o quanto elas precisavam ser ouvidas. E são mulheres. Eu nasci e me criei num monte de homens. Era eu e minha mãe e mais 6 homens, 7 com meu pai. Então foi aonde eu vivi. Eu tenho minha irmã também, mas a minha irmã foi criada mais com a minha avó. Então, o que que acontecia? Eu não tinha muito mimimi, não. Eu sempre fui muito palavras direta, meia ogra, sabe? Então, eu nunca tive essa coisa de, ai, não vou entrar naquele bar porque tem um monte de homens. Ai, eu não vou falar com aquela pessoa porque ele tem um monte de homens ali perto, entendeu? Então, eu nunca tive essa coisa. Às vezes o pessoal se ofende com esse mimimi. Não, a mulher, se ela se ser uma vítima, né, da sociedade, ela vai ficar para baixo, ela vai se inferiorizar sempre. Então eu nunca me fiz de vítima. Por mais que às vezes a pessoa fala assim que eu sou, está vitimizando isso, está vitimizando aquilo. Não, aí que tá. A Nadir mesmo, ela nunca se vitimizou, ela nunca se passou, ai, pela coitadinha. Odeio essa parte de ser a coitadinha. Não, eu quero ir para cima, eu quero ajudar, quero cuidar. Então a Nadir sempre foi assim. E não vai ser diferente, mas eu estou em busca do controle emocional, do controle das minhas palavras, porque tem pessoas e pessoas, tem mulheres e mulheres, então eu quero estar em busca de aprendizado, de buscar uma forma de falar com as pessoas de maneira suave e que as pessoas tenham o entendimento de que nem tudo está perdido. E a gente não precisa agir com maldade, a gente não precisa estar sempre achando que, nossa, aquilo é ruim, aquilo. Não, existe sempre um lado bom. E olha, gente, posso dizer que nunca não foi. Eu não observava, essa que é a verdade. Hoje em dia, de uns tempos para cá, eu comecei a observar mais a relação entre nós, filhos, com a minha mãe, Dona Carmen. Então eu percebi que a Dona Carmen, ela abraça, ela coloca todo mundo nos seus braços e deixa. Ela não critica um, não critica outro, não critica. Ela sempre deixa todo mundo no mesmo nível, que eu acho isso super. Ela tem uma capacidade de manter todo mundo no mesmo nível que é impressionante, para que todos estejam bem. Ah, se um é fumante, não tem problema, deixa ele. Se o outro é chato, não, deixa ele, cada um, você também é chata. E assim é. Então, minha mãe é o maior exemplo de observação para eu conseguir entender um pouquinho mais essa questão de mulheres, de como nós reagimos com as coisas. Existe aquelas que extravasa, briga, xinga, ofende. Então, aí a gente vai no aprendizado, não é? Então, eu começo falando a minha vida amorosa, como foi os baques da minha vida, e hoje eu posso dizer que isso não fraquejou. Eu, em nenhum momento dessas situações, eu fraquejei. Eu estava ali. Eu tive um momento, por anos,
eu me senti assim rejeitada pelo meu pai, ou ele bravo, muito bravo, mas não era isso, é o jeito dele. Então vamos conviver com o jeito da pessoa. Então meu pai teve os problemas dele, ele era alcoólatra, mas a minha mãe fez com que a gente gostasse dele do jeito, ela sempre, olha, não fala assim, olha, dá atenção para ele, entendeu? E aí a gente foi se adequando, adequando. Então, o que que eu quero falar com tudo isso para vocês? Às vezes a gente tá na cara da gente, a gente não vê. Então, com o tempo, você buscando ajuda, eu busquei ajuda, sim. Eu ganhei uma mentoria de uma pessoa maravilhosa e ele falou assim: olha, eu posso doar para você 2 horas de mentoria sobre relacionamento pessoal, sobre inteligência emocional. E aí ele me passou, isso não é só para o convívio pessoal, mas para desenvolver um negócio, para desenvolver algo que você quer na sua vida. Então, a inteligência emocional é maravilhosa. Então, eu conheci essa pessoa. E depois eu queria muito falar sobre tudo isso. Eu não achava as palavras, eu não sabia como falar, porque eu falava demais, exagerada para falar. Então, daí eu busquei um curso de oratória, que foi maravilhoso eu falar, conversar e entender aonde eu podia parar. Aí veio o Café com Mulheres, entendeu? Que é onde eu vou, lá eu encontro tudo, lá eu encontro inteligência emocional, lá eu encontro palestras motivacionais, lá eu encontro as dores das pessoas, sabe? Elas vão lá e falam sobre as dores e a gente transforma não, é natural a gente viver e as perdas, as dores, os desentendimentos, ele é natural para a gente crescer. Então, crescer, eu já ouvi, tenho certeza que todo mundo já ouviu essas falas, né? Crescer dói, e dói muito. Então, doeu em mim, vai doer em você. E se você está naquele processo de, nossa, eu preciso muito falar com alguém, porque às vezes a gente vai falar com a família, com pai, com mãe, com irmãos, e muitos criticam a gente. Por quê? Porque também não tem o conhecimento de entender o nosso ponto de vista. E tem aqueles que entendem, tem aqueles que falam, você é louca, você é doida, você é varrida. Então, e hoje eu me espelho, realmente na internet, eu me espelho numa pessoa. E todas as pessoas que eu vejo na internet sempre tem um que a mais, que eu observo. É a forma, ele pode falar de tudo um pouquinho, mas a forma que ele fala de Deus na vida dele ou na vida daquelas pessoas é muito importante para você entender que sem Deus a gente não é nada. Então, sempre, sempre, por mais que você nunca vê um lado da pessoa, veja os dois lados. E sempre essa pessoa está fazendo uma reflexão maravilhosa, sempre essa pessoa está colocando situações para você entender, não, você não pode fazer isso, você não pode julgar isso e nunca entender que são todos iguais, cada um tem a sua atitude, cada um tem a sua forma de agir. Então, eu sou apaixonada, encantada com a forma que ele desenvolve tudo na sua rede social, que é o Carlinhos Maia. E eu quero muito que ele conte a minha história, porque ele tem uma suavidade para contar a história e que ele me dê voz, que ele possa me ajudar nessa questão de ajudar pessoas, que ele é muito bom nisso. Então ele faz ajuda. E aí eu percebo que o que eu estou fazendo nessa vida, nesse momento, eu me achei que é ajudar pessoas. Então, a minha missão é ajudar pessoas. Como diz o Café com Mulheres, inspire-se e voe, porque é o que nós precisamos fazer, dar às pessoas a inspiração e que elas voem para o sucesso, para conseguir os seus objetivos. Então, hoje eu posso dizer que uma parte de mim eu já sei como é, o que é ajudar pessoas, é buscar pessoas que eu estive num momento delicado e eu fui buscar mais coisas para eu entender melhor e explicar para as pessoas, não,
Ela precisa conviver com pessoas para entender o propósito. Então, que Deus abençoe a todos vocês e eu espero vocês no encontro do Café com Mulheres. E me ajudem a entrar no programa do Carlinhos Maia, qualquer um deles, porque é para contar uma história, seja na Casa da Barra, seja um bate-papo com ele, de alguma forma, porque o propósito que ele tem, e às vezes ele vai percebendo dia após dia, que ele sabe que ele atinge muitas pessoas que ajuda, entendeu? Então, ele ajuda as pessoas, mas muitas vezes as pessoas que ele ajuda não ajudam outras pessoas. Tem pessoas que ajudam, tem outras que não. Então, eu quero me encaixar naquela pessoa que vai ajudar, porque eu percebi e eu entendo que hoje Deus me preparou. Há um tempo atrás, quando eu procurei Carlinhos Maia, ainda não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia o que eu queria fazer. Ai, por que você quer fazer isso? Aí, uma fala de uma cabeleireira maravilhosa, que um dia eu ainda falarei sobre ela também, ela disse para mim: Nadir, você já parou para pensar que o que você está em busca não é para você, é para outras pessoas? Que você vai levar uma palavra, você sempre está buscando alguma coisa, mas você vai levar essa palavra para outra pessoa. Porque eu sempre comentava com ela sobre o que eu falava para as pessoas no Uber, como motorista de aplicativo. Então eu sempre falava alguma coisa que parecia que não era de mim que estava saindo, mas eu sempre falei algo bom, positivo para aquela pessoa. E essa pessoa, nossa, que legal, maravilha. E então, vocês que sempre me acompanharam, sempre andaram no meu carro aqui, eu quero muito pedir um favor para vocês. Marque o Carlinhos Maia, que ele veja o meu vídeo falando um pouquinho de mim, um pouquinho de algumas ferramentas que eu usei para poder melhorar o que eu quero, o que eu preciso. E hoje, estando como aplicativo, motorista de aplicativo, eu tenho que trabalhar muitas horas para poder ter o meu salário, meu ganha-pão, mas eu estou no projeto, é aquela doideira, esse projeto Café com Mulheres, então se mistura tudo, mas basicamente é isso. Eu quero muito que o Carlinhos Maia me veja, quero que o Carlinhos Maia me dê essa oportunidade de fazer um pouquinho do que ele faz para muitas pessoas. E que essa, sabe aquela multiplicação, eu faço para você, você faz para outro e assim vai. E eu quero muito. Então tá unindo, não sei se concordam ou não, mas tá unindo uma coisa com a outra. O meu propósito no Café com Mulheres precisa de pessoas, preciso de ajuda, preciso de tempo para poder me dedicar. E o Carlinhos Maia é a pessoa que pode me ajudar e muito. Então, aqui está o vídeo que eu quero que chegue até ele, que para falar para ele, falar assim: olha, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso muito para que eu possa ajudar mais pessoas. Eu tenho a minha profissão motorista, que eu posso ajudar pessoas. São 20 anos, 23, vai fazer 23 anos de profissão. Então eu gosto disso. Eu sei que tem muitas mulheres aí desesperadas querendo tirar a habilitação. Então é uma coisa vai puxando a outra. Tem muita coisa que eu posso ajudar, que eu posso ensinar. Tirar muitas pessoas aí de uma situação muito triste, que é não ter uma habilitação, que parece ser uma coisa tão simples. E para finalizar, gente, desculpa aí o vídeo tão longo, mas para finalizar, a gente só consegue ser alguém quando a gente realiza alguma coisa, mas não para si só. Quando a gente realiza algo que vai ajudar um monte de pessoas. E no período que eu trabalhei como instrutora, eu percebi o quanto eu deixei muitas pessoas alegres, felizes, porque eu dava aula não só para pessoas na primeira habilitação, como também já eram habilitadas. Então elas precisavam entender que ela tem que ter regras por conta de um acidente, uma deficiência física, ela precisou mudar a sua habilitação. E aí ela precisou fazer o processo tudo de novo. Pensa num desespero de você fazer
tentar fazer aquilo que você já sabia fazer, mas você não fazia corretamente. Então, eu agradeço de coração a atenção de vocês e cada um que tiver o tempinho para ouvir esse meu relato, passar adiante e marcar o Carlinhos Maia, para que eu possa ter voz e possa abraçar aquele menino de ouro que Deus preparou para ajudar tantas pessoas. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e é vida que segue. Beijo no coração.